Olá pessoal, meu nome é Renan Beda, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Se você está vendo esse vídeo pelo YouTube, já te convido a se inscrever no canal. Se você estiver vendo esse vídeo pelo LinkedIn, te convido a seguir o meu perfil e também a deixar o seu like e o seu comentário. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre criatividade, mais especificamente sobre a criatividade na era dos dados. Se você está perto dos 30 anos ou tem mais de 30 anos, certamente vocês vão se lembrar das campanhas publicitárias dos anos 90, começo dos anos 2000. Campanhas muito criativas que exploravam o humor, exploravam a curiosidade, até mesmo algumas vezes o medo. Campanhas que foram premiadas, como a campanha da Brahma, que tinha a tartaruga que driblava o motorista do caminhão de cervejas, ou campanhas como as da Garoto durante os Dias dos Namorados, as campanhas que rivalizavam entre as marcas, como muitas vezes nós vimos Pepsi contra a Coca-Cola, e até mesmo produções milionárias como a própria Pepsi quando juntou Britney Spears, Christina Aguilera e Beyoncé no Coliseu em uma super produção de 1 minuto e meio, o intervalo do Fantástico, que na época era o espaço publicitário mais caro do Brasil. Os mais saudosistas podem dizer que não há mais criatividade, que o profissional de marketing, o publicitário, o criativo das agências já não é mais tão criativo assim. Eu discordo. Primeiro nós temos que entender que o cenário de fato mudou. A gente vive um momento hoje muito diferente e muito mais complexo do que nós vivemos há algum tempo atrás. Hoje a gente observa, por exemplo, o uso massivo das redes sociais. Nos anos 90 sequer as pessoas tinham acesso à internet. A porcentagem da população que tinha acesso à internet, até o propósito da internet nos anos 90, começo dos anos 2000, era muito diferente do que é hoje. Hoje as pessoas com o smartphone, com as redes sociais, têm voz, as pessoas realmente participam do processo criativo, elas participam da construção das marcas. E elas deixam pistas, elas deixam dados no caminho que podem ser utilizados neste processo criativo e que muitas vezes acaba tornando ele um pouco mais racional, mas ainda assim extremamente criativo. Eu digo que hoje a criatividade é uma criatividade drivada pelos dados. É uma criatividade que está muito mais ligada a como eu gero receita, como eu gero resultado, como eu vendo mais, do que necessariamente as campanhas do passado, que tinham de fato algum humor, que tinham de fato alguma sacada criativa bem interessante, mas naquela época não era possível medir, não era possível mensurar. Hoje qualquer investimento em marketing que se faça, especialmente no ambiente digital, é possível ser medido, é possível entender se aquilo está dando certo ou não. Isso não faz com que os profissionais de marketing sejam menos criativos. Eu acredito que a criatividade, ela hoje é um pouco diferente. A gente aplica a criatividade de uma forma diferente. Um outro ponto é como eram construídos planos de marketing no passado. Basicamente existiam os canais tradicionais, TV, rádio, revista, mídia externa, como outdoor, por exemplo. Hoje, quando a gente olha um plano de mídia de uma empresa, a gente vai ver que existem muitas outras possibilidades. Redes sociais, o search, a YouTube, a produção de conteúdo, os próprios canais próprios, como que eu melhoro o meu site, o meu mobile site, o meu aplicativo, blogs, enfim. Hoje existem N possibilidades de se criar um plano de mídia, se criar um plano de presença digital. Isso faz com que as pessoas tenham que ser criativas, só que de uma outra forma. Vou trazer aqui alguns exemplos, e não só ligados à produção publicitária, mas produção de conteúdo em geral. Não sei se vocês sabem, mas um dos maiores custos das produtoras de conteúdo em Hollywood é com pilotos para séries e filmes. Antes de lançar uma série, elas lançariam um piloto, 1, 2, 3 episódios daquela série, convida ali alguns especialistas, alguns críticos e também alguns espectadores para assistirem aquela cena, para assistirem aqueles episódios, e depois eles avaliam se aquelas pessoas têm interesse ou não por aquele tipo de conteúdo. A Netflix não faz nenhum piloto de nenhuma de suas produções. E quando a gente olha o resultado dessas produções, eu diria que perto dos 90% delas fazem sucesso com algum tipo de público. E é essa a sacada. A Netflix conhece o seu público. Ela utiliza todos os dados que nós, quando estamos assistindo as séries, como estamos pesquisando, quando estamos navegando na plataforma, deixamos. E esses dados são utilizados para, entre outras coisas, entender que tipo de conteúdo agradaria mais ou menos o público. Um outro item muito interessante ainda da atuação da Netflix é que as capas dos filmes e séries variam em até 35 modelos. Então, provavelmente, as
sua série predileta, quando você acessa ela na Netflix, a capinha que mostra com o título, com os elementos ali, o personagem, as cores, são diferentes daquelas que os seus colegas de trabalho ou colegas da faculdade, por exemplo, veem quando acessam a Netflix a partir dos seus devices. Um outro exemplo muito interessante é a Trivago. A Trivago lançou esse comercial aí mais ou menos em 2015. Assistam. Como vocês puderam ver, é um comercial muito criativo. É um comercial, inclusive, que foi premiado. Porém, o que aconteceu? Eles tinham já a capacidade, desde 2014, se eu não me engano, esse vídeo, eles tinham a capacidade de entender como era o comportamento das pessoas depois que viam o comercial e iam pro site. E eles começaram a perceber uma taxa de bounce muito alta. O que é uma taxa de bounce? As pessoas entravam no site e simplesmente saíam. As pessoas não se inscreviam, as pessoas não pesquisavam. Por quê? Porque as pessoas se frustravam. As pessoas, quando viam um comercial, imaginavam que Trivago era um concorrente de TripAdvisor, que ia ter ali reviews de hotéis, que ia ter ali comentários, que iam ter fotos, coisas nesse sentido. Mas na verdade a Trivago é um comparador de preços. As pessoas vão até lá quando querem de fato buscar um hotel e aí elas pesquisam preços daquele hotel. Então esse é o princípio. O que eles fizeram? Eles, entendendo o comportamento do consumidor, fizeram um comercial muito mais racional, que é aquele rapaz que explica como que funciona a plataforma, a comparação de preços, fala dos filtros, fala de uma série de funcionalidades do site e o resultado é esse aí. Como vocês viram, o crescimento, o interesse pela marca cresceu absurdamente após esse novo comercial. Um último caso que eu quero contar para vocês aqui é um caso dos Estados Unidos, de uma empresa que chama Abriva. Eles fazem diversas pomadas, cremes, etc. E uma das pomadas e cremes que eles acabam fazendo é para problemas de boca rachada, herpes e coisas nesse sentido. O que eles fizeram? Eles utilizaram uma ferramenta que cria vídeos de forma dinâmica, de forma automatizada. Eles conseguiram criar mais de 100 variações de vídeo para serem divulgados no YouTube. Se você é uma pessoa que gosta de conteúdo sobre celebridades, fofoca, coisas do tipo, quando você entrava no YouTube e aparecia aquele comercial ali de 30 segundos antes de começar o seu vídeo favorito, aquele vídeo era específico para você. Tinha um tema, um conteúdo, um título, uma forma de explicar o produto diferente de quem, por exemplo, gosta de cinema, de quem gosta de esporte, de música. Então, eles criaram mais de 100 variações. E o resultado disso foi que o interesse pela marca cresceu 362% em relação ao período que ele fazia campanhas genéricas, até bastante criativas também, não diria nem criativas, produções um pouco mais elaboradas, mais caras de serem produzidas. E eles viram que com produções mais simples, automatizadas, que basicamente era um fundo com um título e o produto, tinha um resultado muito melhor do que produções com atores, em ambiente aberto, com desafios em edição, etc. Então é isso, pessoal. Criatividade existe sim, só que hoje ela é drivada por dados e está muito mais relacionada a como a gente consegue gerar mais resultado, como a gente consegue otimizar os investimentos e principalmente como a gente consegue atender às necessidades e às individualidades dos nossos consumidores. Então é isso, pessoal, até o próximo vídeo. Fui!